Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Destaques do dia. Auxílio emergencial com valor de R$600 até abril é tema de proposta. Bolsonaro admite volta do auxílio emergencial. Vai ter uma prorrogação. Senadores querem prorrogação do auxílio emergencial fora do ajuste fiscal. Auxílio emergencial com valor de R$600 até abril é tema de proposta. Um novo projeto de lei foi apresentado na Câmara dos Deputados com o objetivo de prorrogar o auxílio emergencial com valor de R$600 até abril de 2021. O deputado Chiquinho Brazão, Avante RJ, autor do projeto, revelou que as vantagens sociais e econômicas trazidas pelo auxílio emergencial devem ser mantidas. Ainda que de forma temporária, o benefício contribuiu para reduzir o índice de pobreza da população e para manter a atividade econômica, disse Brazão. Caso o auxílio não tivesse sido oferecido desde abril de 2020, o índice de pobreza teria saltado para 36% durante a pandemia. Além da queda de renda da população, o fim do benefício vai afetar a arrecadação de estados e municípios e os pequenos comércios locais, acrescentou. Estado de calamidade e auxílio emergencial. No fim de dezembro do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu uma liminar garantindo a prorrogação das medidas sanitárias de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Entretanto, a decisão tomada pelo ministro do STF não prorrogou o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública nem o pagamento do auxílio emergencial. Desta forma, na prática, com o fim do estado de calamidade, o governo volta a ficar submetido às imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Sendo assim, o governo federal deverá cumprir metas de execução do orçamento e limites de endividamento e de gastos com pessoal, o que reduz sensivelmente os recursos disponíveis para financiar políticas de assistência social e ações emergenciais na saúde e no setor produtivo. Nova prorrogação é realidade. Os componentes do Ministério da Economia já estão inclinados a prorrogar o auxílio emergencial em 2021 a fim de oferecer um suporte financeiro a fim de amenizar os impactos econômicos causados pela pandemia da Covid-19. No momento, o governo federal já estuda liberar o benefício para trabalhadores informais afetados pela pandemia de coronavírus, que vem se agravando em 2021, conforme informam fontes ligadas ao tema. Diversos membros e também políticos já dão como certo o aumento dos gastos públicos para enfrentar a crise sanitária do país. Isso acontece porque, uma vez que a segunda onda da doença parece estar tomando conta do Brasil, as fontes preferiram não citar nomes, falar sob condição de anonimato, uma vez que as discussões ainda estão em fase preliminar e são secretas. No dia 20 de janeiro, foi divulgado que Paulo Guedes, ministro da Economia, e seus técnicos pararam de descartar a volta do auxílio emergencial. Agora, apesar de ainda não trabalharem com um cenário de volta do programa, ele já é visto como uma das últimas alternativas do que consideram amplo cardápio de medidas. A avaliação que a equipe faz atualmente é que criar novamente o auxílio emergencial não seria coerente. O programa custou R$294 bilhões aos cofres públicos e o governo avalia que pode ser incoerente retomar o auxílio porque as cidades agora estão funcionando normalmente, o que não acontecia quando ele foi inaugurado, com a paralisação de atividades e fechamento do comércio. Bolsonaro admite volta do auxílio emergencial. Vai ter uma prorrogação. O presidente Jair Bolsonaro admitiu pela primeira vez que haverá uma prorrogação do pagamento do auxílio emergencial, suspenso desde o mês de dezembro. A afirmação foi feita nesta segunda-feira, 8, durante entrevista à Band TV. Bolsonaro, no entanto, não deu maiores detalhes sobre o valor e o número de parcelas. Acho que terça-feira vai ter uma prorrogação. Foram 5 meses de R$600 e 4 meses de 300. O endividamento chegou na casa dos 300 bilhões. Isso tem um custo. O ideal é a economia voltar ao normal, disse. O presidente lembrou ainda que a medida precisa ser feita com responsabilidade.
Se você não fizer com responsabilidade isso, você acaba tendo desconfiança do mercado, aumenta o valor do dólar, passa para R$ 6, vai impactar no preço do combustível. Fica uma bola de neve, disse. A fala marca uma mudança de posicionamento do presidente com relação ao benefício. Em declarações anteriores, Bolsonaro afirmou que a prorrogação do auxílio emergencial quebraria o Brasil e que o benefício não era aposentadoria. Na manhã de hoje, o presidente confirmou a possibilidade da extensão do pagamento durante conversa com apoiadores, justificando que os produtos da cesta básica estavam muito caros e que o povo está empobrecendo. Nesta terça-feira, 9, os senadores discutiram a necessidade da prorrogação do auxílio emergencial, ou a criação de outro programa de assistência social, que não faça parte das medidas compensatórias de ajuste fiscal. O debate aconteceu durante a primeira reunião de líderes dos partidos no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, disse, em vídeo divulgado pela TV Senado, que pretende usar sua boa relação com o presidente Jair Bolsonaro e com a equipe econômica para avançar nas negociações. É um momento de reflexão sobre as pessoas que estão vulnerabilizadas pela pandemia. Precisamos de uma reedição de um projeto de assistência social. Há muitas ideias, de diversos senadores, e eu vou buscar repercutir o sentimento do Colégio de Líderes para o governo, ressaltou. Pacheco afirmou ainda que o Congresso vai instalar nesta quarta-feira, 10, a Comissão Mista de Orçamento, CMO, para analisar as contas públicas. O grupo seria criado hoje, mas foi adiado por conta da decretação de luto oficial, pela morte do senador José Maranhão, vítima da Covid-19. Ontem, 8, Bolsonaro afirmou, pela primeira vez desde que o auxílio emergencial acabou em dezembro de 2020, que o governo discute alternativas para seguir com o benefício. Diferente da primeira edição, com pagamentos de R$ 600 e R$ 300, a nova fase do programa deve contar com parcelas de R$ 200. Porém, alguns senadores acreditam que o valor não é suficiente para ajudar a população. O senador Humberto Costa, por exemplo, avalia que a crise continua e foi agravada pelo aumento do desemprego e dos preços dos alimentos. A Frente Parlamentar Mista em Defesa da Renda Básica, formada por 12 senadores e mais de 190 deputados, também já se mobiliza em defesa da prorrogação do auxílio emergencial e da ampliação do programa Bolsa Família. No entanto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que não há espaço para uma nova rodada de auxílio emergencial fora do teto de gastos. É preciso tomar ações para que a dívida não continue crescendo. A reação dos mercados nos mostra que a fragilidade fiscal pesa mais do que os eventuais benefícios de se colocar mais dinheiro na economia, afirmou, em evento virtual promovido pelo Observatory Group.